terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, e de confiar. Boa noite aos irmãos. Vamos começar orando ao Senhor, pedindo pela palavra, pedindo por alguns pedidos que eu recebi de oração para a gente estar sempre intercedendo por essas pessoas. E também a boa notícia, né, que a nossa irmã Raquel Alves e o Tiago vão ser pais, graças a Deus por isso. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês ricamente nessa nova etapa da vida, que essa criança seja sempre, né, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Queremos te pedir, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, perdão porque muitas vezes somos negligentes concernente à Tua palavra. Nós te damos graças porque o Senhor está sempre conosco e usando de misericórdia dia após dia. Te peço pelos pais daquela amiga da irmã Lloyd que está hospitalizados, que eles estão hospitalizados, que o Senhor tenha restaurado a saúde deles e que logo, logo eles estejam em casa, ó Deus. Te agradecemos também pela irmã Raquel e o Tiago, que o Senhor concedeu a este casal a bênção de uma herança e que eles sempre seja direcionado por Ti para cuidar bem dessa herança que o Senhor tem dado em suas mãos. Também queremos te pedir pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude e também pedimos pelos pedidos que são feitos no grupo e que o Senhor esteja atendendo cada um conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, na primeira mensagem nós abordamos que a esperança do Senhor é a certeza de bons resultados. A esperança de que Deus escuta, de que Deus ouve o nosso clamor. O homem segundo o coração de Deus, Davi, ele esperou confiantemente no Senhor e ele clamou a Deus quando ele estava clamando. Pois o Salmo diz, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então a esperança de Davi estava no Senhor. A confiança que Davi tinha não era o poder dele orar, mas era
saber de que ele confiava no Senhor e o Senhor iria ouvir o seu clamor. A esperança de Davi também se alicerçava na alegria do Senhor. Ele dizia que aqueles que confiam no Senhor são felizes. A felicidade de Davi não era porque Deus havia ouvido a sua oração. A felicidade de Davi é porque ele confiava somente no Senhor em meio às turbulências da vida. Então, ser feliz é manter a esperança somente no Senhor. A esperança confiante no Senhor, ela é a certeza de bons resultados. Primeiramente, como a gente já viu antes, é a esperança de que Deus ouve o nosso clamor. E hoje à noite é a esperança no sentido de reconhecer o caráter de Deus. A esperança confiante no Senhor é reconhecer o caráter de Deus. Lamentações, capítulo 3, verso 19 a 25. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele e para aqueles que o buscam. Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Ele escreveu este livro provavelmente logo após a queda de Jerusalém em 586 a.C. Jerusalém havia sido destruída pelo Império Babilônio. Os judeus haviam sido mortos, outros torturados, outros levados como escravos. O livro ele foi escrito em forma de canções tristes, com a intenção de que o mesmo fosse recitado pela congregação de Israel em reuniões, em culto, e o que é feito até o dia de hoje. Este livro de Lamentações, ele é lido no dia de Ab, ou seja, mês julho ou agosto, que consiste em dias de jejum, que é observado para lembrar a destruição do primeiro e segundo templo. Um fato interessante é que Jeremias, o profeta de Deus, profetizou durante 40 anos de que isso iria acontecer, de que o castigo do Senhor viria sobre Jerusalém. Porém, o povo desprezou a mensagem de Deus, a mensagem do profeta. E ao contrário do que poderíamos supor, quando o castigo veio ao povo por intermédio de Nabucodonosor, por meio do seu exército babilônico, Jeremias lhes respondeu com grande compaixão e tristeza. Se você lê o capítulo 3 de Lamentações, você perceberá que Jeremias está altamente deprimido, abatido, inconsolado e melancólico. Ele expressa de uma forma poética toda a sua angústia, toda a sua tristeza. Jeremias, ele não está murmurando. Jeremias não está levantando os punhos para os céus e esbravejando contra Deus, não. Jeremias, ele está se derramando diante do único que pode aliviar a sua angústia, aliviar o seu sofrimento. Jeremias, ele está diante daquele que pode aliviar a sua dor. E é bom lembrar que murmuração
é muito diferente de lamentação. São dois conceitos distintos. O primeiro diz respeito à reclamação e não leva em conta a pessoa de Deus, não leva em conta o caráter de Deus, os atributos de Deus. Já o segundo termo, lamentação, sim, a pessoa começa a esbravejar, ela começa a fazer indagações, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, ela reconhece as qualidades, os atributos, ela dá honra, ela dá louvor ao Senhor, ela reconhece o caráter de Deus. Jeremias entendia isso. Jeremias fez isso no livro de Lamentações. Por pior que fosse a situação do seu povo e dele, Jeremias iria sempre esperar, confiante no Senhor. A esperança no Senhor é a certeza de bons resultados quando reconhecemos o caráter de Deus. A esperança no Senhor é reconhecer o seu caráter. Qual era o desejo de Jeremias? Qual era o desejo do profeta Jeremias? Versículo 21 de Lamentações 3. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O desejo do profeta Jeremias era trazer à sua mente aquilo que lhe daria verdadeira esperança. Aquilo que deixaria o seu coração e mente tranquilos. Aquilo que ele poderia fazer, ou seja, que ele poderia fincar os seus pés e não iria vacilar, não iria estremecer, porque ele estava esperando naquilo que lhe dá esperança. Uma pergunta crucial que podemos fazer neste momento é: por que Jeremias quer trazer à sua memória algo que lhe dê esperança, algo que lhe dê consolo? Para você entender, é preciso que você leia o capítulo 3, do verso 1 até o 20. Para você ter uma ideia, a gente vai ler alguns versos. Olha o primeiro verso do capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Verso 3. Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo o dia. Verso 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Verso 6. Ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Verso 8. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Verso 11. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Verso 15. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Verso 18. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Entende o porquê Jeremias quer trazer à memória aquilo que lhe dá esperança? Porque o que havia na sua mente era furor de Deus, a ira de Deus, amargura, dor, aflição, uma vida despedaçada. Ele se sentia abandonado, se sentia alvo da ira do Senhor. Não havia mais esperança.
Não havia mais forças, suas forças estavam esgotadas, já haviam atingido o limite, não havia mais paz no seu coração. Talvez você se encontre na mesma situação do profeta. Não digo igual ao contexto pelo qual ele estava enfrentando, ele se encontrava, mas me refiro interiormente. Talvez haja muita amargura, dor em sua vida, devido à situação que você esteja enfrentando. Talvez você esteja pensando que Deus não escuta as suas orações por alguma razão e você não sabe. Talvez haja em você muita aflição e desesperança, porque a vida lhe tem proporcionado decepções e desapontamento. Talvez você esteja sofrendo internamente. Por isso que o profeta Jeremias quer trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E o que é que trazia esperança para esse profeta? As suas habilidades como profeta, a sua confiança na nação de Israel, seria a sua confiança em alguma estratégia pela qual ele havia aprendido para se livrar das adversidades, algum curso que ele havia feito? Seria algum guru que ele pudesse buscar no poder da meditação e se livrar de todo esse pesadelo? Não. O profeta, ele foca a sua esperança na misericórdia e fidelidade de Deus. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Perceba que a mente do profeta estava cheio daquilo que lhe trazia angústia, a desesperança, sofrimento, dor, desalento, agonia. Então Jeremias toma uma atitude. Jeremias diz: eu não quero mais pensar naquilo que me entristece. Eu não quero mais focar a minha mente naquilo que me abate, me desanima. Eu não quero deixar que a minha mente seja invadida pelos meus pecados e o pecado do meu povo. Eu não quero mais viver desta forma. Eu quero pensar naquilo que traz esperança à minha vida, aquilo que traz alegria dentro de mim. E eram as misericórdias de Deus, e eram os atributos do Senhor. Nós também devemos ter a mesma atitude do profeta. Lembrar de que o Senhor é fiel e misericordioso. Diante de todo aquele cenário que o profeta Jeremias estava enfrentando, o seu povo estava passando com essa invasão do Império Babilônico, pessoas que haviam sido mortas. No texto diz que haviam até estupro. Jeremias pensa, Jeremias diz, Jeremias toma uma atitude. Eu quero pensar nas misericórdias do Senhor. Eu quero pensar na fidelidade de Deus. Deus, Ele é fiel, Ele vai cumprir com as suas promessas. Deus vai nos restaurar no tempo certo e na hora certa. Nós devemos ter a mesma atitude do profeta. Lembrar de que o Senhor é fiel e misericordioso. Quando lembramos desses atributos, temos uma ótica das coisas diferente. Começamos a enxergar como Deus enxerga, e não só isso, começamos a perceber
Quem é o nosso Deus? Ele é um Deus que é fiel. Deuteronômio 7:9 diz: saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e aguardam seus mandamentos. Moisés diz que o Senhor é fiel. Se o Senhor fez uma aliança conosco, o Senhor vai cumprir esta aliança. Assim também é Deus conosco. Deus tem feito uma aliança conosco através do sangue precioso de Jesus Cristo, o qual foi derramado numa cruz, no qual nos tornamos filhos de Deus. 2 Timóteo 2:13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. A infidelidade da nação de Israel não resultou na infidelidade de Deus. Deus continuou fiel ao povo. Nós sabemos que depois de 70 anos, o Senhor restaurou a nação de Judá. O Senhor trouxe o povo de volta à cidade. Assim também, Deus é fiel para conosco. Paulo diz que mesmo que venhamos a ser infiéis, mesmo que venhamos a quebrar o nosso relacionamento com Deus e se afastar dele, Deus permanece o mesmo, sendo fiel naquilo que ele prometeu. Mesmo que venhamos a pensarmos que Deus não escuta as nossas orações, o nosso clamor, ele escuta por causa de Cristo. O nosso Deus, além de ser fiel, é misericordioso, como Lamentações fala. Mas Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O apóstolo Paulo fala de que nós somos e fomos salvos, porque Deus é rico em misericórdia. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Estávamos mortos, mas Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, ele estende a sua mão, ou melhor, ele estendeu a sua mão e nos fez, e nos tornou vivos. Ainda indigno, ele nos fez digno. Embora pecadores, ele nos fez justos. Embora seus inimigos, ele nos reconciliou com ele mesmo. Embora em meio das trevas, ele nos transportou para o reino do amor do seu Filho Jesus Cristo. Realmente, esse Deus que nós conhecemos é fiel, é misericordioso para com cada um de nós. Trazer à memória o que pode nos dar esperança é extremamente importante nos nossos dias que estamos vivendo por causa do Covid-19. Essa doença, como já tenho falado e vocês já têm ouvido centenas de vezes, tem ceifado vidas de pessoas que nós conhecemos, vida de pessoas de conhecidos e vidas de irmãos em Cristo Jesus. O fato em que as circunstâncias podem não estar boas, porém o simples fato
de olhar as misericórdias do Senhor e que elas se renovam a cada manhã, nos traz esperança, nos traz alegria no coração. O fato da situação que estamos enfrentando não sejam tão boas, e na verdade não são, mas temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que são as misericórdias de Deus. E as misericórdias de Deus são novas a cada manhã, a cada manhã, a cada outro dia. Existem misericórdias suficientes para você, para mim. Se nós focarmos apenas no problema, nós vamos perder toda a beleza ao nosso redor. Nós vamos perder de vista a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Quando nós focarmos nas adversidades, nós vamos perder aquilo que nos dá esperança. Agora, quando nós focamos o nosso olhar para o nosso autor e consumador de nossa fé, que é Jesus Cristo, a nossa alma ela se enche de esperança, ela se enche de vigor, ela se enche de forças. Nós somos revigorados e motivados a prosseguir até que as adversidades mudem, até que a situação adversa seja mudada. Por isso que Jeremias diz no verso 24 de Lamentações: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, eu vou esperar nele. Eu vou esperar nele. A esperança confiante no Senhor é a certeza de bons resultados, porque é uma esperança que confia e espera na misericórdia de Deus e na sua fidelidade. Gostaria de encerrar com uma história de um homem chamado Horatio Gate Spafford. Foi um presbiteriano convertido a Cristo através do evangelista Moody. Moody era um grande evangelista e avivalista do século XIX. Horatio se tornou um advogado próspero da cidade de Chicago. Mesmo depois de seu sucesso financeiro, ele ainda continuou mantendo relações de um estreito relacionamento com o evangelista Moody. E esse homem, Horácio, tinha um grande interesse pelas campanhas evangelísticas. Ele também gostava de música e de estudar bastante as Escrituras. Meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago em 1871, Horácio tinha feito um investimento pessoal, um investimento muito pesado. E esse investimento pegou fogo. Tudo se perdeu. Tudo foi perdido. Não bastasse esse terrível abalo financeiro, Horácio passou por uma dolorosa dor, a dor de perder um filho. Essa morte trouxe grande sofrimento a ele e à sua família. Então o piedoso advogado Horácio, procurando um tempo de refrigério e descanso, resolveu viajar com a esposa e as 4 filhas para a Europa. E lá ele se encontraria com Moody e Sankey, que haveria uma cruzada evangelística na Inglaterra. Isso no ano de 1873. Em novembro daquele ano, devido a inesperados compromissos de negócio, Horácio precisou permanecer em Chicago. Mas ele enviou
a esposa e as suas 4 filhas, conforme havia programado no navio que se chamava SS Ville du Havre. Sua expectativa era seguir viagem depois. No dia 22 de novembro de 1873, o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram em Cardiff, no país de Gales. E a senhora Spafford, a mulher de Horatio, mandou um telegrama ao seu marido com os seguintes dizeres: salva, porém só. Ele perdeu as 4 filhas de uma vez só. Com toda essa angústia, Horatio escreveu uma linda música, buscando trazer à memória o que podia dar esperança a ele. A alegria eterna, que ninguém e nada pode roubar, foi expressa por ele nessa música. É a música: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, or, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É com esta canção, é com este hino que nós vamos encerrar esse tempo de adoração ao Senhor.